No episódio anterior, a gente entrou a fundo na teoria pela ótica do líder estratégico, né? Como tirar o peso das planilhas, como tirar aquelas planilhas que a gente deixa engavetada na obra e como usar, de fato, a base de técnica de orçamentação, né? Com inteligência artificial ali no Paramétrico, para ganhar velocidade e segurança na elaboração do orçamento. Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso vídeo, né? Agora a gente entra na parte 2 e último episódio da trilha, infelizmente. Último episódio da nossa trilha, eu quero olhar aqui mesmo para o mesmo caso, né? Mas uma lente que lidera a operação, trazendo um teor mais prático. Agora é mão na massa mesmo, a gente vai entrar a fundo aqui. E a pergunta que fica é, quando você automatiza o processo, né? Orçamentário com CIENG, CIENG custos, né? O que muda de fato para o líder estratégico, para quem toma as decisões, o que de fato melhora, né? Então, que tipo de visão você passa a ter aí de crescimento, seleção de portfólio, gestão de risco, análise dos orçamentos, né? Como conferir de uma maneira mais rápida e muito mais. Vou trazer aqui também um spoiler de uma grande novidade que a gente vai trazer agora no começo do ano de 2026 sobre um fluxo de processo na parte de orçamentação. Então, vamos lá, vamos começar compartilhando aqui a nossa tela, então, voltando ao nosso fluxo, né? Mas antes de mostrar aqui o nosso fluxo, que você já está acostumado aí de como ver esse fluxo do CIENG, né? De pré-obra, obra e pós-obra, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal aqui do Ecossistema CIENG para acompanhar todas as novidades. Então vamos lá, desenvolvimento do fluxo aqui, lembrando, né, que a gente está aqui no pré-obra, obra e pós-obra, né? No ciclo da construção que a gente tem lá do nosso Ecossistema CIENG. A gente está na parte de custos, e a gente vai entrar em elaboração de orçamento, né? A gente vai fazer aqui o orçamento paramétrico com IA, elaboração do preliminar e o executivo, né? Depois a gente vai ter uma visão financeira, toda aquela parte que a gente viu no vídeo passado lá dentro do CIENG. Agora a gente vai focar numa parte mais prática aqui no desenvolvimento dessas etapas. Quando a gente pega aqui então no CIENG custos, a gente entra aqui, tem essa carinha, né, do CIENG custos. Aqui na aba lateral você tem dashboard de orçamentos, né, bem legal. Isso faz parte já da novidade, eu vou mostrar um pouco sobre isso. As listas dos orçamentos, e a gente tem aqui o orçamento paramétrico, né? Você consegue subir as suas composições, importar as suas composições, consegue importar seus insumos, suas bases próprias, usar templates de orçamentos também é bem legal, você não precisa começar no estudo de viabilidade somente com o orçamento paramétrico, você consegue subir também através de um template de orçamento, eu vou mostrar como que funciona também. Mas começando pelo paramétrico, onde você faz aqui todo o estudo, né? Eu já tenho alguns aqui, ó, de residência unifamiliar. Você acaba trazendo aqui as informações e ele te dá o custo por metro quadrado, né? Então aqui é o 3.266, uma área de 150, 489 mil. Lembrando que ele não pega somente o cubo, ele vai usar aqui uma outra estruturação. Um prédio popular de 4 andares, ele me deu aqui o valor, R$3.000, né? Um padrão popular, então, no padrão normal em São Paulo. A gente tem aqui outros exemplos, né? De alto padrão, para 16 andares, ó, 3.463, você consegue entrar na estrutura, né? Ele vai te fazer ali 4 perguntinhas, né? Na própria identificação que você consegue ver as perguntas, né? Ó, residencial, você escolheu o alto, São Paulo, aí você colocou uma descrição no prompt de construção, a área você deu, né? Se usou a área equivalente ou não, e aí ele já te estrutura aqui de forma automática pela IA. Eu já mostrei esses vídeos de como usar a IA no CIENG custos em diversos vídeos nossos, então consulta aqui também e verifica como que faz passo a passo. Aqui eu estou mostrando mais o resultado em si, mas você consegue gerar em questão de 2 minutos um novo estudo desse, tá? Depois que você estruturou a EAP, ele vai te dar o custo total, e aí ele gerou, né, toda a sua EAP aqui embaixo, com estimativas, tá? Com estimativas por etapa. Então 15% terraplanagem de fundações, estrutura aqui 24%, e a estrutura, né, o pessoal às vezes tem dúvida, mas já está envolvido aqui a parte de laje, né, toda a parte de estrutura de pilares, viga superiores, né? Então tudo isso está envolvido aqui na estrutura, por isso que tem esse peso tão grande, né? E aí alvenaria, instalações, a gente está modificando agora para os próximos meses, a gente tem aqui uma questão de adaptação, você vai conseguir mudar isso aqui, mas na hora que você clica e gera EAP, ele vai para o orçamento, né? Então eu consigo entrar aqui nas minhas listas de orçamento e buscar esse orçamento paramétrico, né? Na hora que eu entro aqui nas unidades construtivas, já escolhi a obra, já escolhi tudo isso, você consegue puxar aqui, ó, do orçamento paramétrico. Então você entra aqui, clica e você vai ter lá os orçamentos paramétricos que você realizou. Então essa fase de estudo de viabilidade, né, que serve muito para quem tem a visão estratégica da empresa, de observar, olha, um custo do CUB,
com a IA, que ela já me traz BDI, né? Ela me traz um BDI de 20, 25%, ela já me traz itens não inclusos, né? Os itens não inclusos que são piscina, serviços complementares, paisagismo, e ela me deu esse valor aqui no caso desse prédio de 16 andares em São Paulo, de 43 milhões. Lembrando que é o projeto do CUB, você precisa dar uma olhada lá também no projeto do CUB, é claro que a gente não vai abrir aqui, mas dá uma analisada, para quem tem essa decisão estratégica, analisa lá o projeto do CUB, porque se mudar um pé direito, o pé direito do CUB é 3 metros, o seu é diferente, é claro que vai impactar aqui. Se mudar no projeto do CUB, o tipo de acabamento, que é alto, né, que já seria aqui um padrão de acabamento alto, mas aí lá no CUB, nos projetos, ele define o que é esse padrão alto. Nas cestas de insumos que eles utilizam lá, então quais os insumos que de fato foram cotados pelo CUB, né, pelo custo unitário básico da construção. E aí você fazer essa comparação, né, essa análise, ela é muito importante para quem toma esse tipo de decisão, se vai avançar ou não no estudo de viabilidade, né? Porque às vezes você passa um mês fazendo esse trabalho aqui, sendo que uma ferramenta ela já te dá um norte, né? Se tiver aqui 43 milhões, seu time entregou uma estimativa inicial no estudo de preliminar, né, no estudo de viabilidade, né, um EVF, de 30 milhões, 25 milhões, alguma coisa está errada. E aí, pelas etapas aqui, você consegue ver também os pesos, né? O que a minha equipe fez de diferente com o que está aqui no sistema. Então, isso ajuda demais, né? Lembrando que também, fora o orçamento paramétrico, né, que aí você pode usar para conferir, pode usar para começar a estruturação da EAP, porque a hora que você escolhe aqui o paramétrico, ele já nasce EAP, se você não tiver nada realizado aqui, ó, aí é mais para o seu time de execução mesmo do orçamento, mas acaba que se ele não tiver lançado nada aqui do serviço, ele vai trazer toda a estrutura lá das etapas, pelo menos das etapas, né? Se você quiser nascer um orçamento usando um template, também é fácil, né? Você clica aqui em novo orçamento, e aí você coloca aqui o nome do orçamento, vamos colocar aqui a obra 741, que seria a minha obra aqui para ela amarrar as unidades construtivas, né? Deixa eu pesquisar aqui a 741. Ele já busca do Cienge, lembrando que isso aqui está integrado nativamente, né? Então ele já buscou lá do Cienge. As configurações eu posso colocar, né? Adicionar umas bases aí de Sinap, ou qualquer outra base, né? A Sinap, a sua base própria também, você consegue colocar. Então vamos colocar aqui o estado, tudo certinho. O tipo, né? Desonerado ou não desonerado, você pode colocar aqui não desonerado, e avança aqui só para a gente ter uma base. Aí ele vai te pedir a unidade construtiva, né? Você vai entrar aqui e colocar a nova unidade construtiva, ele já vai puxar da 741 lá, coloquei aqui bloco 1, e agora eu consigo de fato entrar no orçamento, né? Lembrando, quero usar então, importar um orçamento que eu já tenho, você consegue aqui, ó, importar um orçamento. Você consegue vir na identificação, baixar aqui os templates, né? Então quero vir aqui e baixar os meus templates, ó. Eu já tenho os templates aqui, de um prédio, alguma coisa nesse sentido, residencial, apartamento de 80, então venho aqui e faço download. Posso duplicar, ele já vai realizar a duplicação do orçamento com sucesso. A hora que eu entrar aqui nos orçamentos, ele já vai me dar essa duplicação. Você consegue entrar nele aqui agora e amarrar, né? Fazer a amarração, ele tá sendo duplicado aqui. A hora que terminar, você consegue fazer todo o processo que eu fiz de amarrar a obra, amarrar a unidade construtiva nesse template. Então você já nasce o orçamento com esse template. Já facilita muito para quem está executando o orçamento, tá? E isso tudo a gente está falando de orçamento executivo, né? Então a hora que a gente entra todas essas etapas aqui e a gente analisa o orçamento executivo, né, a gente está olhando para dentro aqui de já um orçamento mais detalhado, um orçamento que vai me dar aí uma precisão de 4, 5%, né, de margem de erro. Então, aqui você já está analisando toda a parte do orçamento executivo, né, e mesmo usando o template, você consegue adicionar novos, né, então você vem aqui adicionar composições, né, você consegue importar aqui a IAP, ó. Tudo isso funciona para que você tenha, de fato, um desenvolvimento, seu time trabalhe de maneira muito mais rápida que o Cienge custa dentro do Cienge, né? Se você quiser editar as composições, ó, você acaba editando a composição, isso aqui é algo que a gente, praticamente no mercado brasileiro, só a gente tem que abrir as composições que tem dentro de outras composições, são composições auxiliares, você abre aqui, né? Você não precisa ficar trocando de tela, né? Então não importa a quantidade, que na Sinap ela tem esse costume, né? De abrir a composição, ó, abrir aqui, ó, quantos níveis que eu estou trabalhando, e aqui ela vai me abrir mais um curso de capacitação. Então, você chega na última etapa da sua composição e aí ela vai te dando as opções, né? Quando você abre, você não consegue alterar a quantidade, você consegue alterar só o coeficiente, e aí o preço mesmo, o valor unitário, você consegue dar a última, né? Que da última vem atualizando todas as outras. Então, isso também é um baita diferencial aí para você utilizar no seu dia a dia, né? E lembrando que a hora que você terminar, só enviar para o Cienge, independentemente de estar usando template ou não, a gente conseguiu
de fato aqui, ele já copiou. Então, a hora que eu entrar aqui agora, eu já peguei um template de 7.298.000, eu posso vir aqui e amarrar na minha unidade constitutiva, já vai amarrar. E já amarrou, porque eu já configurei aqui qual que é a minha etapa. Então, ele, mesmo sem não colocar a obra, ó, você consegue começar aqui a fazer um teste, a unidade A, você já consegue olhar pelo menos o template para começar um rascunho, para depois amarrar a obra. Então, esse formato dinâmico que a ferramenta trabalha ajuda muito, né? Ajuda muito para quem está conferindo, ajuda muito para quem está testando aqui as informações, quem está fazendo estudo de viabilidade. Então, nessas duas etapas aqui que a gente trouxe, né, para fazer, tanto a elaboração do orçamento paramétrico como a elaboração do estudo preliminar, que é esse teste, né, usar esse template, usar uns valores ali agora, testar nesses concretos. Então tem bases aqui que você pode usar nossa, então várias coisas aqui que você consegue utilizar para fazer esse estudo preliminar, para ver se de fato está fazendo sentido, né? Se de fato vai evoluir para o orçamento executivo, que é faseado, né? Você não vai fazer tudo de uma vez. Então você consegue ter vários indicadores aqui para começar a fazer o orçamento paramétrico, a elaboração do preliminar e depois a execução do executivo, né, do orçamento executivo, para depois sim mandar lá para o Cienge e aí você fazer todas as etapas de cotações de mão de obra, né, compras de materiais. Tudo isso vai ficar vinculado aqui no nosso fluxo aqui de pré-obra, obra e pós-obra. Então você consegue de fato decorrer desse fluxo, aumentar de fato esse poder, né, de visão de como que você toma decisões no seu dia a dia, baseado num fluxo integrado aqui com o Cienge. A hora que eu clicar aqui, não dá para enviar aqui, porque ele não está com a obra vinculada, mas a partir do momento que eu pego aqui os meus orçamentos e faço essa vinculação com a obra, né, que é o que a gente fez agora há pouco aqui nesse aqui, você consegue de fato enviar aqui, ó, clicar aqui rapidamente e enviar os dados para o Cienge. A partir do momento que você envia aqui, como eu mostrei no vídeo passado, a cada alteração ele vai também alterando a parte de comparação, né? Então você consegue comparar o que seu time fez no primeiro orçamento e na segunda versão. Quais os insumos que mudaram, quais que não mudaram, quais insumos estão mais caros, quais estão, né? Você consegue analisar e usar a inteligência artificial dentro do plataforma, dentro lá também do Cienge plataforma, para estar realizando essas análises. E agora, como eu prometi no início do vídeo, a gente tem uma novidade bem bacana, que é o quê? Agora a gente consegue ver os dashboards de orçamento pela execução, né? Então, ó, tem dois aqui para o status de 100 status definidos, e no caso aqui do flow do orçamento, são 2 itens. Então, essa é uma novidade que a gente vai liberar aí nas próximas semanas, que é o quê? Você consegue vir aqui do lado, fazer sua configuração, ó, de fluxo de orçamento, e criar o seu fluxo de orçamento. É isso mesmo. Você consegue criar aqui, como se fosse, né, um Kanban, alguma coisa nesse sentido, de qual que vai ser o fluxo do andamento da sua equipe. Então, quem vai desenvolver aqui começa o fluxo, né, o que eu usei um modelo. Se ele vai para revisão, né, o que ele vai fazer aqui nesse. Se ele for para revisão e for aprovado, né, você pode criar aqui um outro fluxo, né, e aí sim voltar para você analisar. Se ele for reprovado, precisa revisar alguém da coordenação. E aqui você pode começar a desenvolver qualquer tipo de fluxo. Isso aqui eu fiz, mas você pode criar o seu da sua empresa, tá? Não precisa ser exatamente esse aqui. E aí, como que você vai amarrar no orçamento? Você vai vir aqui, ó, tem aqui esse que a gente elaborou aqui agora há pouco, eu entro aqui nele, ó, e consigo falar a ação, ó. Ele está em cancelado, em revisão, foi enviado, né? No caso desses não definidos, ó, também consigo enviar para revisão no coordenador, enviar para aprovação, enviar para reprovado. Todos os novos também vão vir com essa visão, né? Enviar para revisão é o próximo passo aqui. Então, se eu já comecei o orçamento, eu vou enviar pelo meu fluxo lá, ele vai enviar para a coordenação. Então, é só colocar aqui e colocar a justificativa, né? Ó. Aí você pode conversar com o seu coordenador aqui, ó, fala a justificativa. Ó. Realizei um orçamento com base no CUB de São Paulo. Né? Então, fazendo análise aqui, São Paulo põe a referência do mês, tá? Ó, no mês, né? Estamos no mês 12 de 25. Então ele analisa para ver se de fato a gente vai, né, tomar sequência. A hora que você salva, tá lá a revisão do coordenador, se for enviado então para o coordenador entrar aqui e fazer essa revisão, né? Você pode ver o histórico, então você tem histórico de quem revisou, quando que foi, a data, qual usuário que fez, né, essa solicitação, e aí o seu coordenador pode entrar aqui também e fazer a sequência agora, né? Então já foi para revisão, a hora que você entra no dashboard, você já tem aqui a revisão com o coordenador. Então você consegue saber o valor do orçamento, né, quem que vai analisar os itens. Então, para quem faz muito orçamento aqui mensal, quem realiza, né, para saber exatamente até a produtividade do seu time, né? E a gente vai colocar um Kanban aqui também para saber exatamente em qual fase que tá, né? Então aqui você consegue analisar e ver de fato a produtividade do time, os itens, quem está faltando aprovar o quê, está na mão de quem, qual o tempo que foi entre a elaboração e a revisão. Tudo isso você consegue medir aqui nessa nova funcionalidade
do eCustos Flow. Então o nosso terceiro vídeo foi bem mão na massa mesmo. Aponte aqui para a descrição, né? Veja aqui o QR Code nessa tela e também clique aqui na descrição do vídeo para saber um pouco mais, conhecer um pouco mais os CIEMs de custos e essa força entre CIEMs de custo e plataforma. Você conseguir analisar os seus dados, conseguir fazer todo esse processo de maneira bem mais rápida e bem mais simplificada. Se você gostou da série, curte o vídeo, deixe seu comentário, quero saber o que você acha também sobre os processos, onde que pode melhorar, onde que a gente pode evoluir aqui nesse sentido, mas a ferramenta está bem completa aí para você utilizar já nos seus orçamentos e ganhar bastante tempo, bastante produtividade. Em breve, muitas novidades ali também no orçamento paramétrico, essa questão do Flow e, é claro, toda a retroalimentação, né, tudo que você faz no CIENG, ele voltar aqui para o CIENG de custos e você começar a usar tudo que tem na plataforma, usar as informações aqui para ganhar tempo, ganhar produtividade, fazer análise de dados, né, parar de depender de planilhas e ter muito mais precisão nos seus estudos, nos seus orçamentos, para no final do dia a gente ter margem, ter lucro e conseguir de fato construir os projetos e ajudar, né, toda a parte da construção do Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Qualquer coisa é só consultar a gente, só entrar e mandar uma mensagem para a gente sempre está à disposição a responder vocês. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.